Fala gamers, estamos aqui no nosso Momento Gamer em mais um episódio. Hoje a gente vai estar falando sobre os jogos retrô. Eu tô aqui com o Gabriel. Fala gamers! Então hoje a gente vai estar iniciando um episódio do podcast um pouco mais livre, um pouco mais descontraído. Eu gosto um pouco de seguir aquela cronologia de raciocínio, brincar um pouco com o Gabriel com perguntas e respostas. Mas hoje a gente vai estar falando como, né, os jogos retrô nos influenciaram, de que forma, no caso, eles ainda são acessados hoje em dia, se ainda vale a pena jogar os jogos. E aí eu vou estar passando a bola pro Gabriel. E aí, Gabriel? Como foi a intensidade dos jogos retrô na sua vida? Se vale a pena ou não? Você inicia pelo assunto que você se sente mais livre, de forma espontânea, gostosa, assim como são os jogos retrô. Perfeito, valeu aí, Douglas. Vamos começar falando assim. Para os que acompanham o podcast desde o começo, eu comecei minha jornada gamer há não muito tempo. Mas quando eu comecei, eu ainda não tinha esse computador aqui, né? Eu tenho um PC que ele... Não sei se eu chamaria ele de PC gamer, porque eu comprei ele para edição de vídeo, que é o que eu trabalho com edição de vídeo. Então, há um ano mais ou menos, eu fiz esse investimento, comprei um PC muito bom e aproveito e jogo games de última geração nele. Mas quando eu comecei minha carreira gamer, eu tava só usando meu notebook. Eu tenho um notebook da HP, não é um notebook ruim, mas de longe não é um notebook gamer. Então, eu ou jogava Nintendo Switch, ou jogava no computador jogos retrô. Então, cara, eu, Gabriel, gostaria muito de dizer que os jogos retrô sim são muito bons, sim vale a pena jogar eles hoje, e sim eles impactam mesmo quem não jogou eles na época. Porque assim, de jogar jogo retrô na época, eu tenho pouquíssimas lembranças, tá? Assim, eu puxando lá do fundo da minha memória, a única vez que eu vi um Super Nintendo, cara, era na casa do meu cunhado. Eu era muito pequeno, cara. Eu lembro vagamente A Super Nintendo é uma relíquia, cara. Sim, é muito gostoso. Mas eu lembro do Mortal Kombat, cara. Eu lembro do Mortal Kombat. Mortal Kombat, certeza que era o Mortal Kombat 3. Era a fita mais vendida, mais alugada. Game retrô é um negócio muito mágico, né, cara? Se a gente for parar pra pensar, acho que todo gamer que tenha mais dos seus 22, 25 anos teve acesso ao Super Nintendo, ao Nintendo 64, ao Mega Drive e assim por diante. Eu concordo plenamente, assim, mas você me enriqueceu de memórias agora aqui. Porque assim, a indústria dos games, como indústria, tem 50 anos, então assim, ela vai mais longe do que a gente, entendeu? Então tenho muitas memórias, não sei, você na sua infância teve algum Nintendo na época? Tive. Então. Eu tive ganhado, né? Eu ganhei nem era mais a época do Super Nintendo, já era a época do Nintendo 64, só que como meu primo tava trocando de console, ficou com o 64, a minha tia me deu o Super Nintendo dele, que vinha acho que com o Super Mario World e um Street Fighter, um Super Street Fighter 3, um negócio assim. Eu não lembro muito bem o título, eu sei que era Street Fighter. Mas o Mario, cara, era muito legal, muito da hora. Eu acho que o Mario merece um episódio à parte. O Super Mario foi um negócio assim que eu joguei tanto, eu viciei, vamos colocar assim, como criança tanto, que eu lembro que meu pai e minha mãe tentavam jogar o Super Mario, quando eles não conseguiam passar uma fase, eles usavam o bordão do Silvio Santos, sabe, o Show do Milhão, que falava assim, peça ajuda aos universitários, e aí eles pediam pra mim ir tentar passar a fase, porque, mano, eu joguei demais, joguei muito o Super Mario, tanto que até hoje eu tenho ele no notebook. Tenho o controlinho USB, que é a simulação, né, como se fosse uma imitação do controle do Super Nintendo, porque, cara, é muito nostálgico se lembrar de Super Mario. Meu pai é viciado no Sonic, sempre gostou do Sonic. Eu fui da vertente do Mario, meu pai do Sonic, e acho que quem me ensinou a vida gamer aí foi ele desde o início. Legal. Eu não tenho ninguém na família gamer, ninguém. Não, eu tenho uma foto, é que o álbum tá muito bem escondido, eu não vou conseguir pegar pra mostrar pra você. Mas eu tenho uma foto em que eu tô sendo empurrado só pelo pé do meu pai no
carrinho, enquanto ele joga Galaga no Mega Drive. Nossa. Aquele joguinho de nave, sabe? Nossa ele tá assim, ó, sentado, jogando, e o pezão só tá esticado, assim, balançando no no Mega carrinho. Drive? Esse Mega Drive ainda existe? Não, é o Mega Drive, acho que é o Master System, que é muito antigo. Então, Ele era, não lembro nem quantos bits era sem detalhes agora, mas assim, acho que desde o início o game tá na minha vida faz tempo. Então, eu não conto com o sentimento da nostalgia, mas conto com o sentimento de estar explorando algo novo, antigo. Então, eu comecei, o primeiro jogo que eu zerei pro meu canal de gameplays foi o Metal Slug, cara. Metal Slug de Play 1. Jogão legal. Eu não cheguei a zerar, mas joguei muito. Nossa, mas e daí pra frente eu comecei a pesquisar mais jogos retrô que meu notebook aguentaria jogar. E aí eu acabei descobrindo consoles que eu não conhecia, eu não sabia da existência de novo, porque eu não convivi com isso. Pra você ter uma noção, eu não sabia o que era Mega Drive, Master System. Aí eu fui pesquisar o que é. Fui pesquisar jogos, aí eu cheguei no maravilhoso Mickey Castle of Illusion, que até hoje é meu jogo retrô favorito. E fui jogando. Assim, não existia uma tecnologia naquela época boa. O software, o hardware era muito limitado. Mas sim existia uma magia já no mundo dos games lá. Eu acho que vai tocar um pouco naquela coisa que a gente brincou e conversou, o que faz um jogo bom. Sim. Porque, na minha opinião, os jogos retrô, eles eram incríveis porque é igual aqui, a gente conversando, vem ideias. Então imagina o desenvolvedor na época que tinha uma ideia gigante, queria fazer um monte de coisa, só que ele não conseguia por causa da limitação. Então ele forçava no último o que ele conseguia colocar dentro de um cartucho para a pessoa poder jogar. Então assim, eu mesmo tive acesso a jogos que nem no Super Nintendo, que, cara, o Street Fighter mesmo, você destruiu um carro na porrada, era muito divertido, cara, era muito da hora, não tem como você falar que não era. E às vezes você pegar ali, que nem um personagem que era da Índia, outro do Japão, outro dos Estados Unidos, e você colocar um contra o outro pra brigar, e você passando de fase, cara, legal demais. Não, isso foi vindo em todas as gerações, porque assim, tecnicamente o que é game retrô vai de Atari até PlayStation 3, tá? Hoje a geração do PlayStation 3 e Xbox 360 são considerados retrô, né? Hoje até com o lançamento do Xbox, do Series, né, a sequência Series, e o lançamento do PS5, o PS4 tá fazendo 10 anos já, não tá? Por aí. Acho que foi lançado em 2014. Ano que vem ele já se torna um retrô, né? O PS4 ano que vem já é considerado retrô. Eu acho que quem faz história em 10 anos atrás já é retrô, entendeu? Sim. Não, mas calma. Eu lembro de um amigo meu que tinha Play 3 quando o Play 3 era novidade. Só que a história é assim, vamos começar, né? Que você falou que é para ser algo mais livre. Eu acho que legal eu lembro, e até eu tenho um áudio da minha irmã, que ela fala assim, que ela lembra que eu jogava o Play 2, o God of War, o 1 e o 2. Eu joguei num Play 2 emprestado de um vizinho meu que tinha. E a experiência gamer dela era assistindo eu jogar. Não, então, a maior parte da minha experiência gamer na infância foi assistindo os outros jogar. E eu adoro isso, tenho ótimas recordações. Cara, ela fala assim, nossa, eu via você passando as fases ali com o Kratos e tal, e era muito legal, porque o Play 2 ainda, né, era, né, pirata, igual acho que a maioria dos Play 2 que acessaram o Brasil. Eu agradeço a pirataria por ter tido acesso ao mundo dos games, porque sem eles eu não teria. Sem eles eu não teria. Só que assim, né, o game era do meu vizinho, só que era ruim o Play 2. Então assim, além de eu usar ele, eu colocava o disco, virava de ponta cabeça para ele poder ler o disco. Então você imagina, aquela TV de tubo,
acho que de 29 que o meu pai tinha, eu virava aquele, né, Play 2 de ponta cabeça pro disco ler pra poder jogar o God of War, entendeu? Nossa. E a minha mãe evangélica na época falou assim: "E essa música fúnebre aí de fundo, porque Nossa. tem aquela, né, Tem. ópera da morte ali do Kratos ali, cara, era muito legal lembrar." Vamos manter aí no setor Play 2, que já é considerado retrô, por mais estranho que isso possa soar. Porque já é uma máquina muito legal. Mas é muito antiga, cara. Aí, você comentando de bater num carro na época do Street Fighter e quebrar o carro na porrada já era uma coisa fantástica. Avançando aí alguns anos adiante até chegar no Play 2, eu me lembro claramente de ir na casa do meu amigo jogar Play 2 e ele falar pra mim: aluguei um jogo novo aí, chama Prince of Persia, você tem que ver. Nossa. Mano, quando eu vi o Prince correndo na parede, eu falei, mano... Agora você tocou a nostalgia, viu? Eu preciso de mais disso na minha vida. Eu cheguei a pagar dinheiro pra ir na Lan House e jogar Prince of Persia no Play 2, cara. Olha, agora você tocou em outro tema que acho que causa nostalgia muito grande em mim, que é a Lan House. Eu conheci o Counter-Strike, que eu acho que foi o primeiro jogo de tiro que eu tive acesso, foi o Counter-Strike na Lan House. Então, assim, joguei muito Counter-Strike na Lan House. Eu lembro que, na época, eu não sei quanto valia o real e tal. Eu lembro que eu juntava as moedinhas em casa, ia lá pra Lan House, ficava 30, 40 minutos antes da aula, depois da aula. Às vezes matava a aula pra ficar na Lan House. Isso eu não tive o prazer de fazer, não me lembro pelo menos. Jogava com os amigos e tal. Eu lembro que na cidade onde eu morava tinha biblioteca pública e ela tinha acesso à internet. Era uma internet horrível, mas tinha acesso. E assim, o conteúdo era limitado. Você não podia pesquisar qualquer coisa na internet naquela época, né? Era proibido. Só que a tecnologia não conseguia te proibir, igual hoje existem softwares que conseguem proibir e tal, codificar o conteúdo que está sendo acessado. Na época não existia. Eu procurava muita coisa sobre Counter-Strike na biblioteca e abria uma aba alternativa se alguém aparecia ali, tipo a bibliotecária, alguma coisa assim, entendeu? Aí pesquisava tal, código do GTA San Andreas, não sei o que, PC e tal. Aí aparecia, eu ia anotando no caderno, alguém aparecia, já abriu uma aba de biologia lá, qualquer coisa do tipo. Cara, era muito legal, era muito legal. Boa. Eu acho que a nostalgia de você ter aquele acesso limitado era gostoso também, sabe? Não que hoje não seja, a gente tem um acesso livre, mais facilitado, mas lembrar disso e saber que hoje você pode acessar isso de forma mais... é legal. Tanto que eu, quando meus sobrinhos vêm em casa, quando eu posso ter oportunidade, além de indicar, ajudo às vezes a comprar um gamer, tanto que acho que o presente de aniversário de 2 sobrinhos meus foram games. Se um tinha um PlayStation 4, eu dei acho que um Resident Evil 7 para ele, Gold Edition. Boa. O outro ganhou um PS3 da mãe dele, eu comprei o Cavaleiro do Zodíaco pra ele jogar. Nossa. E comprei, acho que Soul Calibur. Os dois jogos de luta, ele gostou demais. Então assim, cara, você ter acesso ao game e ele mudar a sua vida assim dessa forma, eu acho muito legal. E os games retrô tiveram esse poder, eu acho que pelo menos com muitos gamers, né, brasileiros, mas comigo, cara, foi muito legal, Eu não tive acesso a grandes jogos, assim, que sempre foi meio tardio, né? Né, a família pobre e tal, sempre foi meio tardio, mas assim, foi muito gostoso ter acesso e hoje poder ter acesso mais amplo a esses games. Assim, esse episódio pode se prolongar por 5, 6 horas, né? Ou mais, porque, cara, tem muito game que acho que cada um causa uma sensação diferente, isso que é legal. Eu lembro também, acho que até já falamos bastante desse jogo, apesar do podcast ser novo, a gente já mencionou bastante o Super Mario 64, que eu tinha um amigo que tinha Nintendo 64, e era impressionante ver um Mario em 3D, porque a gente cresceu vendo o Mario em 2D e quando você viu o Mario em 3D... correndo naquele castelo era legal. Passagens secretas, você pular dentro do quadro, foram experiências muito boas, inclusive joguei muito depois em Nintendo de software, se é que você me entende. Mas eu gosto muito de acompanhar o canal do Cogumelando,
muita gente aí conhece, ele só fala de game retrô e, cara, cada jogo maravilhoso que ele mostra que eu tenho muita vontade de jogar. Eu que gosto de RPG, cara, o Play 1 tem RPGs fantásticos e... Não sei se você já viu, mas eu fiquei muito curioso por aquele Mario RPG. Ah, sim, os caras falam... Eu não cheguei a jogar ele, mas nossa, porque acho que não tem como você falar de jogo retrô sem falar do Super Mario. Mano, é impossível. Em todas as plataformas que a Nintendo lançou, o Super Mario ele causa uma nostalgia, não tem como. Você chegou a jogar Mario Kart de Super Nintendo? Sim, esse meu cunhado cara, que que tinha legal. Mortal Kombat tinha esse também. Nossa, era legal demais, cara. A sensação de estar jogando aquilo era uma sensação gostosa, que eu não sei se é a mesma sensação que a gente tem hoje, porque já passou muito tempo. Eu acho que hoje a gente fica mais impressionado com a qualidade do game, com as mecânicas, mas aquela sensaçãozinha gostosa que tinha de jogar Mario Kart na época, o controlinho redondinho, com os botãozinhos redondinhos, tudo gostosinho de ver. Ah, mas acho que pra mim foi muito louco, assim, você poder controlar um personagem através de um controle. Acho que isso me fascinou muito. No Super Nintendo com o Mario, aí depois eu lembro que eu tive um Polystation. Ah, eu sei qual é. Polystation, que era uma mistura de vários jogos do Nintendinho, do Mega Drive antigo, joguei bastante Polystation. O Play 2, que era emprestado, mas jogava muito. Depois tive o Play 3. Cara, assim, a recordação é muito boa, a nostalgia é muito boa, mas uma coisa que eu tenho que afirmar, que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem tanto igual tinha antigamente, pra mim é a qualidade. No sentido do que? Você vai entender, igual eu tava falando, o desenvolvedor tem várias ideias, vários projetos, e vai colocar no papel, ou no caso, na máquina, e a máquina não suporta tudo aquilo. E ele tem que, né, as melhores formas de colocar aquilo de forma acessível. E os jogos retrô trouxeram isso, sabe? Que é você usufruir do máximo que aquela máquina podia oferecer, não da forma gráfica, mas na forma criativa. E hoje em dia a gente tem máquinas que conseguem fazer de tudo, só que, na minha opinião, o que falta é criatividade. Eu não sei se a gente, né, fica velho. A gente fica mais... e fica fadado mais, né? ao costume, a gente já está acostumado com várias mecânicas, mas assim, eu tava vendo, eu não me recordo do youtuber, mas ele fala assim que faz tempo e que ele não sente aquela sensação de entrar num jogo e ser algo totalmente novo para ele. Uhum. Ele fala que sentiu isso com Minecraft. Eu senti isso com Super Mario World. Porque assim, meu pai tinha Sonic, eu conheci o Sonic, já jogava Sonic, não me surpreendi tanto com Sonic, igual me surpreendi com Super Mario World. Porque tinha a questão do Yoshi, tinha a questão do irmão do Mario, né, que na época pra mim era irmão do Mario, que era o Luigi. Eu não sabia nem que pra chamar de Luigi, não, chamava de Mario Verde. Tinha a princesa, tanto que o Yoshi a gente não chamava de Yoshi, tá? A gente chamava de Cavalinho. O Cavalinho. Cavalinho, sendo que ele pessoal, ele é um dinossauro. Ele é um dinossauro, né? A gente chamava de Cavalinho. Tinha o Bowser, que a gente chamava de Tartaruga do Mal. Tartaruga do Mal, faz sentido. E assim, aquele game trouxe aquela experiência, sabe? De tipo assim, algo totalmente novo. Eu tive outras experiências assim, acredito que em God of War. Eu nunca tinha jogado um hack and slash. Na época todo mundo falava disso na escola, na rua, não sei o que. O Kratos, Deus da Guerra, não sei o que e tal. Gente já lançando tradução no PC e gente aprendendo inglês para poder entender a história do God of War. E eu tive acesso ali através de uma gambiarra social, né? Emprestando do vizinho. E deu certo, cara. Eu gostei. Eu acho que são dois jogos que trouxeram uma experiência muito nova pra mim, assim, de você sentar na frente do game e falar assim, mano, nunca vi nada igual, isso aqui é muito louco. Claro que tem outros games grandes que tem histórias incríveis, mas acho que essa sensação, sabe, de você sentar ali e falar, puta
que isso, cara? Isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que foram esses dois games. Isso nos games atuais só aconteceu 2 vezes, na minha opinião, com o Senua, Hellblade Senua Sacrifice, e com It Takes Two, de realmente chegar no limite ou próximo do limite da imaginação e tal. Mas desculpa te cortar, pode continuar. Não, é mais falando que esses games, assim, que às vezes parecem banais, né, pros gamers que não tiveram essa experiência, mas jogar um Super Mario World, com a fita do Super Mario World, num Super Nintendo, num controle ali, com aquele encaixe bem, né, pequenininho, assim, que dava quase uns 5 centímetros de encaixe, assim, é um negócio muito legal, cara, lembrar disso e você resetar a fita, não tinha um menu, sabe? Você resetava a fita pra voltar e torcia pra ter salvo o jogo que você tinha jogado. É legal. Eu posso dizer pra vocês que é sim muito legal. Pros gamers muito novos talvez não faça muito sentido, mas cara, eu posso dizer que eu tive o prazer, tenho ainda, que eu comprei um Sega Genesis Mega Drive com um controle original Genesis e o jogo original do Sonic 2. O prazer de jogar o Sonic aí não é o mesmo de jogar no software. Eu posso afirmar pra você que não. É 1000 vezes melhor. E outra, é uma coisa que eu vou falar pra você assim, o Super Nintendo ele foi projetado pra TV de tubo. E assim, você colocar um Super Nintendo numa TV HD não é a mesma coisa. Igual eu peguei, né, através de aplicativos que facilitam a nossa vida, coloquei o Super Nintendo para rodar na minha TV através do notebook, com o controlinho lá, que é uma imitação do Super Nintendo. Não é a mesma coisa numa tela plana, entendeu? É diferente, é uma coisa... Não é nem nostalgia, é questão assim, ele foi fabricado para aquilo. Então, assim, e outra... Os gamers novatos, né, que não vê sentido às vezes num Super Mario World, eu desafio vocês a jogarem o Super Mario World. Joga o Super Mario World, vão até o final, descubram as fases. Se vocês puderem pegar ali o Marrom PTBR para jogarem, para entenderem a história e verem que, cara, é lindo, é incrível o que foi produzido ali. E outra, o final às vezes não é o final, já dando spoiler, que cara, é muito legal. Não sei se o Gabriel chegou nas fases da estrela, mas, cara... Nos de 8-bit, não joguei muito. Mas eu quero ter o prazer, um dia de repente a gente pode fazer junto, de pegar um Mario clássico e jogar junto do começo até o final. E aí entra num assunto que eu queria tocar. Para os gamers mais novos, que têm pouca vivência com os jogos retrô. Os jogos antigamente eram feitos para ser difícil, diferente dos de agora. Então assim, se você for pegar para jogar jogo retrô, prepare para ser desafiado. Não tô falando que é impossível. Mas... Desafiado e até tapeado, porque ele desafiava até a sua curiosidade, os jogos retrô. Que nem o Super Mario World é uma prova disso. Por que eu joguei tanto e fiquei fascinado? Porque acho que quando você sai da primeira ilha ali, eu não me recordo o nome, mas na primeira ilha do Super Mario World, primeira fase, você já encontra uma nova mecânica, que você pega como se fosse uma pena de um pássaro, de um ser ali que voa. Eu não sei o nome, pessoal, joguei há muito tempo. E aí você ganha a habilidade de voar também. Beleza. E aí você voando, você tem acesso a outros pontos da fase. E aí você vê uma chave, você vê um ponto secreto, você vê que existem outras maneiras de você vencer aquela fase. Só que aí, às vezes você vence aquela fase e você volta pro mesmo ponto de origem. Então assim, o jogo te trola também. Então isso que era legal dos jogos antigos. Pode continuar, desculpa te cortar. Não, eu queria introduzir isso. Eu acho que isso também é muito importante de ser mencionado. Acredito que a maioria das pessoas que vão ouvir o nosso podcast são pessoas que sim jogaram jogos antigos, mas também vai vir gente nova, gente que nasceu depois dos anos 2000 e não faz ideia do que é um fliperama, que era um negócio feito pra pegar seu dinheiro, entendeu? Então você vai pegar e jogar, acho que é Double X, alguma coisa assim, uns Double Dragon e Golden Axe, alguma coisa assim. O jogo foi feito pra você perder, mas ele tem um final. Então eu acho que esses jogos são sim muito bons, uma história fantástica que não vale a pena você deixar ele de lado porque ele é difícil.
Então, Não, acho que nenhum deles, né? Igual eu joguei o Killer Instinct Killer Instinct. no Super Nintendo, mas eu joguei ele também na máquina de fliperama, no barzinho que tinha próximo à casa dos meus tios aqui em Salto. Uhum. E meu pai me levava lá, dava 2 moedas na minha mão, eu jogava, ele olhava, você perdeu? Mas claro que eu perdi, não tinha habilidade nenhuma. Aquele manete gigante pra você mexer ali e apertar, não tem como. Mas assim, é gostoso lembrar, porque eu tive as duas experiências. São jogos difíceis, só que eu acredito que eles eram feitos por conta disso, não para divertir só pela diversão, mas para buscar que você evolua em suas habilidades e também para tirar um dinheirinho ali. Mas, Sim, era um né, no negócio. fliperama. Mas os jogos do console era para, no caso, te divertir, Sim. mas para mostrar que você podia melhorar. Sim, os jogos Não, de console... tipo assim, joga de novo. Isso, os jogos de console você podia comprar e ter na sua casa e jogar quantas vezes você quiser. Então não era o interesse que você morresse. Porque você tá com o jogo ali na sua casa. Já o fliperama tá num lugar fora da sua casa, tá, sei lá, no shopping. Não dá pra você pegar a máquina e levar pra sua casa. Dava pra você comprar um Neo Geo? Dava, mas é o preço de um carro, sei lá. O Neo Geo era absurdamente caro. Era muito caro, muito caro. Era mais pra uma empresa comprar pra ter na empresa. Tipo, o shopping, né? Então, assim, galera que nasceu depois dos anos 2000, deem uma chance pros jogos retrô, assim, de plataforma Neo Geo. E também Master System, que são... A Master System é a casa dos jogos difíceis. Tem jogos muito difíceis, inclusive meu jogo retrô favorito, que é o Mickey Castle of Illusion, ele é muito difícil, eu admito que não zerei. Cheguei longe e tal, mas não zerei, ele é muito difícil, mas vale muito a pena, a história é linda, a arte é linda. Meu, pixel art é um negócio muito bonito. E o pixel art daquela época tinha uma magia que não tem hoje, na minha opinião. E a Disney faz muito bem pixel art, Muito né? bem. Naquela época. Não sei se você chegou a jogar o Rei Leão, acho que é Super Nintendo também. Eu não joguei, mas Eu assisti muito joguei. o pessoal jogando. Cara, o jogo é muito bonito, muito lindo. Os sons são bem feitos pro jogo, então assim. Sim. O jogo que eu acho bonito demais, cara, também, o Aladdin. A Esse jogabilidade é muito Depois boa. eu quero comentar disso, mas pode continuar. A jogabilidade é muito boa, o gráfico é muito bom, a magia da música do Aladdin é muito bom. Cara, pra você ter ideia, eu joguei o jogo e às vezes eu ficava parado no menu ali, ouvindo a musiquinha, porque relembrava muito a música do desenho. Então assim, é muito legal, cara. Não, agora que você tocou no Aladdin, cara, eu me lembrei de mais uma experiência na infância. Mas na infância mesmo, agora eu estou falando de 1999, acho, se não antes, tá? Um dia, meu pai chegou em casa com uma máquina branca grande. Falou, pessoal, isso aqui é um computador. Nossa, que legal, tal. Ok. E como é que faz agora? Aí a minha irmã mais velha, ela sabia o que era. Então ela foi lá, instalou, realmente funcionou. Isso que ela não, ela só se interessava em... Ela era uma criança, na época, ela devia ter o quê? 13, 14 anos, ela era uma jovem que gostava de montar, desmontar coisas, então ela só mexeu, instalou. Aí minha irmã do meio, ela teve o interesse de mexer nas coisas que tinha. Meu, a gente fazia ideia. Aí lá tinha um negócio, cara, que chamava MS-DOS. Eu acho que tem gente da nossa idade que vai saber do que eu tô falando. Um negócio que vinha um monte de jogo, cara. E aí eu adorava ficar sentado do lado dela e vendo ela jogar Sonic. Aí tinha também o jogo do Aladdin, que eu vi muito ela jogar. E tinha outros vários jogos, né? Inclusive tinha um jogo lá que às vezes ela jogava, que é o Splatterhouse, que por muitos anos eu queria lembrar que jogo era esse. E há pouquíssimos dias atrás, assim, no máximo um mês atrás, eu vi um gamer no YouTube falando desse jogo. Eu falei, esse era o jogo que eu tava há muito tempo querendo lembrar o nome. Então, galera, MS-DOS é um negócio que tá na memória de muita gente de 30 anos de idade de hoje. Mas vamos lá, qual game você acha que é o mais antigo que você jogou e você gostou muito? Você fala assim, mano, esse aqui é muito velho, eu sei que é velho, mas eu gostei demais. E mesmo que eu tenha jogado ele muito recentemente? Não, pode ter jogado ontem, mas você falou assim, mano, é muito antigo, mas mesmo assim eu gostei.
Calma, deixa eu pensar num pra eu dar uma resposta boa, não jogar um à toa aí. Vamos ver. Cara, eu joguei muito jogo retrô, meu Deus. Deixa eu pegar um bom. Ó, Não, vamos lá. Eu vou te perguntar um dos clássicos dos clássicos. Vamos ver se você jogou e se você gostou. Tá. Pac-Man. Sim, cara, ó, eu joguei um pouco o Pac-Man clássico. Aí tá um exemplo de jogo difícil demais e extremamente retrô. Mas se você tiver a oportunidade de jogar o Pac-Man de Play 1 3D, mano, é muito legal, cara. Joguei muito. 3D? Eu nunca joguei um Pac-Man 3D. De O plataforma. Super Nintendo tinha um Pac-Man que tinha história, você acredita? Isso! Eu acho que é esse. Esse daí eu joguei. Que você tinha que fazer alguns puzzles e tal. Também é difícil. Cara, também é complicado. É um Pac-Man de plataforma, que você é um personagem que vai pulando, andando, até nada. Não, eu acho que é esse mesmo que eu joguei. Não sei se é o mesmo, mas acho que segue a mesma a analogia de jogo, acho que é o mesmo. Mas o Pac-Man clássico mesmo, aquele que... Esse eu joguei muito pouco, mas joguei. É porque esse aí você tem que ser uma pessoa que entende muito de padrões, analisar padrões de movimento e comportamento, que aí no momento que você entende isso, você consegue chegar até o final do Pac-Man. Se você não entende esse, você não passa de 3, 4 fases. Mas você nunca chegou no final do Pac-Man? Não, nunca. É que eu também não tentei demais. Não, a gente vai tentar junto então, porque é muito prazeroso. Sim. Então eu vou te dizer aí, vou responder sua pergunta. Bomberman 4 de Super Nintendo. Super Bomberman 4. Isso. Ele chama Super Bomberman 4 ou só Bomberman Super Bomberman. 4? Não é só Bomberman 4? Não, tá. É o Super, que eu acho que é o que já dá pra jogar em multiplayer local. Eu tive acesso a ele também, joguei ele. O que me impressionou muito foi o primeiro Bomberman, que eu joguei no Nintendinho na época, não era nem meu, era de um colega. Uhum. E ele não tinha nada do que tem hoje. Que hoje eu jogo aquele Super Bomberman R, né? Que já é da nova geração. Esse mês eu acho que sai o 2 já. Sai o 2, isso. Vamos ver o valorzinho dele pra nós comprar. Eu já vi e desinteressei depois que eu vi o valor. Não fala isso. Não, é que eu vi pro Nintendo Switch. Tudo pro Nintendo Switch é caro. Agora pra quem tem Switch tem que ter um padrão de vida melhor. Concordo. Então, o primeiro, que era só Bomberman, o nome do jogo, era você ir com seu personagem, soltava uma bomba, ia, soltava outra bomba, ia, matava todos os inimigos, passava de fase, não tinha multiplayer local nem nada. Eu já achei incrível aquela pegada, porque sua bomba, além de matar o inimigo, ela também te mata. Então, assim, é uma coisa muito... que nem hoje em dia, que se você for jogar um multiplayer local, você tem que usar a sua habilidade e a falta de habilidade do oponente contra ele também. Eu achei muito legal isso, cara. Eu acho que é uma pegada do jogo antigo que ainda, assim, é uma criatividade, né, que usaram na época e que até hoje a essência continua. É a mesma, só mudou gráfico, história, jeito de se conectar, mas enfim, a essência é a mesma. Uma coisa interessante para comentar, aproveitando o Bomberman, a minha primeira experiência com Bomberman não foi esse jogo. Não foi esse aí. Minha primeira experiência com Bomberman foi um jogo de corrida do Bomberman. Bomberman Fantasy Race, de Play 1. Nossa, de corrida? Jogão, viu? Quem não jogou, jogue, porque é muito legal. Era um CD que vinha o Bomberman Fantasy Race e o Bomberman normal de Play 1. E aí, eu primeiro joguei com meu amigo Fantasy Race, viciamos de acordar cedo pra começar a jogar e ir dormir tarde jogando isso. E aí, também tinha o Bomberman normal. A gente não gostava tanto, mas jogava. Então, tá aí uma indicação. Esse de corrida eu nunca vi. Vou procurar sobre ele. Dá pra jogar em software. Então dá pra jogar. Dá pra jogar. A gente tem acesso. Tem. E vamos lá. Do PlayStation 3, que é mais novo, o que você viu assim que te impressionou? Que talvez não é tão retrô, né? Igual um Super Mario World ou um Pac-Man, né? Que já é pixel, mas dos 16, 32 bits ali. O que você acha do PS3? Que você acha assim, nossa, traz um sentimento de nostalgia também, apesar do gráfico ser bom, igual o Play 2? Ó, eu vou
começar respondendo isso falando que quando chegou o Play 3, eu já tava chegando na fase adulta, eu já tinha lá pros meus 17, 18 anos. E aí eu já tava trabalhando e pouquíssimo tempo depois já fui morar no exterior, focado completamente no trabalho, na minha carreira militar. No Play 3, o videogame saiu completamente da minha vida. Mas, quando eu tava no terceiro colegial, tava terminando a escola, eu tinha um amigo que tinha o Play 3. Ele era a única pessoa que eu conhecia que tinha Play 3. O resto tinha tudo Play 2, porque o Play 3 ainda era um negócio muito seleto, assim, era muito, muito caro mesmo. E eu me impressionei com 3 jogos. Gran Turismo, do Play 3. Jogaço. Era um gráfico, assim, que naquela época a gente falava, tá parecendo real. Hoje, se a gente olhar, a gente não vai falar isso, tá? Mas assim, a gente olhou para os carros no Play 3 e falou, meu, isso é real. O gráfico tá real. Outro jogo, tem um jogo do God of War. Eu não sou um... É o God of War 3, que saiu pro PlayStation 3, é muito bom. Absurdo, tá? E o irmão do meu amigo, ele é ficcionado, não sei se ainda é, faz muitos anos que eu não tenho contato, mas ele era ficcionado por aviões, por aviação em geral. E tinha um jogo, eu acho que era o Ace Combat, hein? Era um jogo de avião incrível, pra aquela época incrível. Imagina, você voava raso, você via os prédios. Não existia até então um negócio desse nível, assim. Esse eu não conheço, mas legal. Eu cheguei a jogar um pouquinho o Ace Combat de Play 1, que já é um negócio muito legal, né? Mas eu lembro que o irmão do meu amigo, ele gostava tanto que ele tinha o Flight Simulator no computador, né? Inclusive o Flight Simulator tem no Game Pass pro Xbox, viu? Tem. E eles sempre atualiza, cara, tem muita coisa nova lá. Então, aí essas 3 me impressionaram muito. O Gran Turismo, o God of War e esse de avião que eu acho que era o Ace Combat, acho. Cara, olha, eu vou falar de um jogo que você comentou, que foi o God of War pro PS3. Falando de jogo retrô, mas ele trouxe uma nostalgia e algo novo. Que eu acho que às vezes o que eu critico muito nas franquias é isso, quando você só repete. Porque o God of War 1 e 2 é uma continuação de história, o gráfico é muito parecido, porque era PlayStation 2. Então assim, eu joguei os dois, achei muito bom, muito legal. Só que quando vai pro PS3, ele não tem uma evolução gigante de gráfico. Uhum. Até tem, por causa do HD e tal. Mas assim, a jogabilidade era a mesma, só que os cortes de câmera, quem joga God of War tá afim da violência. E a violência que foi transmitida para o player ali foi muito legal. Porque assim, tem uma cena inicial, eu não lembro quem é o deus que ele vai matar, mas que ele afunda os dedos nos olhos daquele deus ali. Uhum. E você tem que afundar os dedos nos dois analógicos. Você eu lembro da cena. Crava o dedo ali. Cara, que legal, que legal. Enquanto Ou você vai quando falando, você... Pode continuar falando, eu quero pesquisar um jogo aqui que eu quero jogar junto com você, que eu tenho muito interesse, eu esqueci o nome, alguma coisa Sword, tá? Aham. E aí eu vou pesquisando e já falo, depois eu quero muito que a gente dê um jeito de jogar junto. A gente vai dar Beleza, a gente vai fazer assim. Então, e ele trouxe isso. Eu acho que tem uma outra cena também que ele, no caso, acho que tá dando socos e ele tá sendo coordenado por você. E você tá apertando lá X, e ele tá dando soco e a tela começa a se encher de sangue. Sangue, até que você não consegue ver mais o God of War, você não consegue mais ver o personagem, você só ouve o som de carne sendo espancada. Plá, 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 plá. E aí você para. Aí quando você para de apertar, aí aparece a cutscene. Eu falo, cara, que... Sabe, foi muito criativo, muito genial pra mim, que sou um fã de God of War, eu achei muito legal. Pode falar o jogo. Heavenly Sword. Não conheço o que é, o que seria. Não, ele é uma moça que tem um cabelão e uma espada. É um jogo assim, foi bem inovador pra época. E eu lembro que eu me interessei por esse jogo porque, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que a empresa, a Ninja Theory, lançou, né? E eu fiquei interessado por causa do jogo da Ninja Theory, que eu gosto, que o
que ajudou a desenvolver o Senua's Sacrifice, né, o Hellblade. Aí eu falei, mano, eu vou atrás desse jogo, né? Deixa eu só ter certeza aqui que eu tô falando certo. Ninja Theory... isso. Ele fez Odyssey to the West, Devil May Cry e Hellblade Senua's Sacrifice. Só que esse jogo aqui, o Heavenly Sword, foi o jogo que lançou a Ninja Theory realmente no mercado de forma forte, né? E aí eu fui ver umas gameplays, não quis ver muito, até pra não ser um spoiler, porque eu quero ter a... E tô muito interessado, e é de Play 3, Heavenly Sword. Então um dia a gente pode dar um jeito aí, se a gente conseguir esse jogo, de repente a gente conserta seu Play 3, ou não sei, a gente se vira. Aí de repente a gente pode fazer em live, ou a gente joga off, depois grava um vídeo bem legal e posta no nosso canal. Pode ser, legal. Boa. Então pode seguir aí. Tava falando do God of War, mas acho que você até finalizou, né? Não, finalizei. Então, assim, os games retrô valem muito a pena jogar. Então, tipo, não é porque você tem um Play 4, um Play 5, um Xbox Series X que você vai estar perdendo tempo. Então, mas vamos lá. Quando você fala valer a pena, no sentido assim, vamos entrar um pouco na questão filosófica também da coisa. Valer a pena, a gente fala assim que nem você vai usufruir daquele console, daquele jogo retrô. Depende de como você vai usufruir dele. É isso que eu penso. Quando eu sou um gamer já mais antigo, tive contato com jogos antigos. E no caso, hoje em dia, se eu quero ter esse contato, eu tenho maneiras mais baratas do que, né, comprar um console antigo novamente, porque eles estão num preço um pouco inacessível, né? Que muitas pessoas... Quem tem não quer vender tão barato. Mas assim, vale a pena hoje jogar, supondo, nos emuladores que a gente tem, né? Nos aplicativos que a gente tem aí? Vale. Vale porque você vai ter acesso a um conteúdo que é bom, que já é garantido com o tempo, né? Porque se é um negócio que foi lançado lá em 1992, o Super Mario World, não é? Uhum, sim. 1992. Eu nasci em 96, entendeu? Sim. Fui jogar ele bem depois e já amei, e até hoje gosto e jogo. Então assim, eu garanto pra você que se você quiser ter acesso a um Super Nintendo, comprar a fita do Super Mario World e jogar no controle original, vai valer a pena. E se você quiser jogar, no caso, com um controle via USB, que é uma emulação, no caso, do que foi o controle, também vai valer a pena. Porque assim, você vai ter acesso a um game que é incrível, que comprovou a sua qualidade através do tempo, entendeu? E que você não vai se arrepender. Claro, aí, né, que vem a questão, você não vai ter um gráfico milagroso, você vai ter aquilo que a época oferecia, mas que era lindo, cara, pra época, era maravilhoso. E outra, não é um jogo facinho que você vai passar em 2 horas, não, você vai ter que demandar tempo ali. Então é isso que eu acho gostoso dos jogos antigos, dos jogos retrô. Se vale a pena? Vale a pena. Depende de quanto você quer gastar, mas de qualquer jeito, hoje em dia tá muito fácil você ter acesso a eles, entendeu? Tem jogos aí retrô que rodam em qualquer celular, entendeu? Qualquer iTunes da vida. Sim. Qualquer celular que tem um hardware mínimo já roda um joguinho qualquer aí que você consegue jogar um jogo retrô, ter acesso, mesmo que de forma limitada, mas que você consegue ter um bom acesso a ele. Sim, então pessoal, exatamente o que o Douglas falou, vale muito a pena. Se você tiver condições de... não são valores esdrúxulos também não. Você pode conseguir um Super Nintendo por R$300. Se você puder fazer isso, cara, e você é uma pessoa pós anos 2000 e nunca fez isso, cara, pegar pra jogar um Super Mario no Super Nintendo com o controle... Cara, Mario Kart, se você tiver a oportunidade de comprar um Super Nintendo, 2 controles e o Mario Kart, meu Deus... Cara... Não, eu tô dizendo isso porque pra você não achar que por você ter um Play 5 e você decidir jogar Super Nintendo, você ficar com medo de achar que tá perdendo seu tempo. Não tá.
são duas coisas maravilhosas, os dois. E outra, né? Eu acho que eu tenho muito essa coisa da curiosidade, mas eu peguei o começo do fio da meada. Eu acho que é para aquela pessoa que se sente curiosa, supondo de onde surgiu o Assassin's Creed, entendeu? Uhum. A ideia veio do Prince of Persia. Sim. Entendeu? A ideia veio dali. Ah, de onde surgiu o Bomberman R que vai lançar mês que vem? Bomberman R2. Veio do Bomberman. Lá atrás, no Nintendinho, no Super Nintendo, tem jogos do Bomberman. Então, assim, é uma coisa também de você saber a origem daquele game, sabe? Saber de onde surgiu aquela ideia. Nossa, o Cuphead, em que jogo ele se baseia? Cuphead é um jogo atual, mas que jogo ele se baseia? Ah, o gráfico é dos anos 60, mas o game plataforma é baseado em tal game. Então, assim, você tem acesso àquilo que era o real da época, aquilo que era o que foi produzido para a época, o lançamento da época, entendeu? É como se você voltasse a uma Gamescom, né, de 1990. Então, assim, não é um sentimento saudosista só, tipo assim, o passado é melhor. Não é isso. É de você ter contato com um game que ainda assim consegue ser divertido, consegue ser gostoso e consegue ser maravilhoso em sua essência, mas sem aquele gráfico estupendo em 4K. Sem aquela coisa de Ray Racing funcionando no talo. Não. Aquilo ali em 16-bit, em 32-bit, em 8-bit, entendeu? Mas que consegue trazer um sentimento de alegria, de divertimento, que é o objetivo dos jogos. Eu acho que os jogos retrô conseguem ser o exemplo do que é um jogo eletrônico, porque ele consegue te divertir com o pouco que ele tinha, entendeu? Isso é maravilhoso. Sim, é fantástico. Eu acho que num próximo episódio a gente pode fazer, se o pessoal quiser, a gente faz um episódio mesmo contando a história, né? Apesar de que tem vários canais, vários vídeos já sobre a história dos videogames, mas fazer do nosso jeito, né? Sim, a gente pode pegar e fazer, né, se o pessoal quiser, um vídeo especial sobre os games retrô da Sega, da Nintendo, o que é, né, o termo game retrô, né, que tem a ver com retrospectiva, aquilo que já foi passado, aquilo que é passado, que no caso está desatualizado em relação ao que está sendo oferecido hoje no mercado. Igual você falou, um PS3, no caso, ele tá ultrapassado, já é um game retrô. Já é retrô, oficialmente retrô. Só que, assim, vamos colocar assim, pra mim, que né, o primeiro game de alta tecnologia foi um PS3, cara, pra mim foi incrível, entendeu? Jogar um Resident Evil 5 no PS3, nossa, foi demais, entendeu? Quem teve contato com o Resident Evil 4 no PlayStation 2, e aí vai para o PlayStation 5, ou o PlayStation 5, PlayStation 3, com o Resident Evil 5, foi muito legal, foi muito gostoso. Então, assim, pessoal, se você tiver oportunidade, acesse os games retrô, seja da forma que for, acesse os games retrô, jogue os games retrô, tenha contato com os games retrô. Ah, eu tenho uma loja de game que vende games antigos, vá lá, veja, saiba como é, sabe, tem essa experiência também de tocar, ver. Eu tenho muito isso, livro, game antigo, eu gosto de ir ver, saber como é que foi e tentar imaginar a experiência da pessoa pegando aquilo a primeira vez, porque é muito gostoso, é uma coisa que foi produzida com, na minha opinião, muito mais carinho, né, do que as coisas são produzidas hoje em dia. Que nem paixão pela profissão. Eu não sei se tá aqui, depois eu pego, mas eu tenho um game que é uma Steelbook do Splinter Cell, né, que é o game que eu tanto sou apaixonado. Um game, assim, a arte produzida muito bem feita, tudo bem feito, sabe, o encarte do jogo muito bem feito, tudo do jogo foi muito bem realizado, sabe, e hoje em dia eu sinto essa falta. Porque um colega meu comprou um jogo de Nintendo Switch, acho que era o Luigi's Mansion, e entregou na minha mão pra mim ver como é que era o jogo. Cara, eu abri todo animado, o jogo é uma capa plástica vazia, com um chip desse tamaninho. E assim, eu falei, cara, eu que sou um gamer antigo, eu pensei assim, meu, mas o que aconteceu com os jogos?
Entendeu? E antes não, cara, que nem ali atrás no fundo eu tenho, quem não tá vendo, quem tá ouvindo o áudio, eu gosto muito de arte, e eu tenho assim, eu tenho o mapa do Red Dead Redemption 2 pregado na parede, eu gosto de ter esses mapas, essas artes, essas coisas, que não existe mais, ou se existe é muito limitado, é um jogo ou outro que tem, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de jogos bons no episódio de jogos bons, a gente fala sobre isso. Aquela coisa da produção de arte. E isso não vale só pro jogo em si, pra mídia digital em si, mas pro marketing também, para aquilo que os games tocam, aquilo que a gente pode pegar. Eu gosto muito de bonecos, eu tenho o boneco do Mario, do Luigi, do Yoshi. E, assim, é uma coisa que a gente se perdeu muito, sabe? Sim. Um brinquedo, né, que é retrô, para vocês entenderem esse sentimento também que eu gosto muito, é aqueles bonequinhos da Coca, não sei se você chegou a ver, São Gabriel. cabeçudinhos? Isso, Uhum. Eu tinha a seleção brasileira completa, cara. Eu sei que tem muita gente que coleciona esses bonequinhos, eu não cheguei a ter. Então, e falando dos games, eu acho que antes tinha esse cuidado, esse apreço artístico, porque assim, vamos colocar assim, você imagina um Super Mario World, você não tinha um YouTube para você fazer uma propaganda, você não tinha uma TV aberta talvez que aceitasse um momento para fazer uma propaganda de um jogo eletrônico, e aí você chega e tem que fazer uma boa arte na capa, entendeu? Você tem que fazer uma boa arte, seja em colecionáveis. Então, assim, era uma coisa muito mais bem trabalhada. Porque hoje em dia você faz um game, o game pode ser o CD vazio, numa capa sem arte nenhuma. Mas porque o YouTube já fez o trabalho da propaganda, a Twitch já fez o trabalho da propaganda, os YouTubers são pagos às vezes para fazer o trabalho da propaganda, então a arte fica um pouco de lado. Então você que recebe aquele produto final hoje em dia, já criticando os games atuais, eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida, mas essa parte física, essa parte do memorável, ele é um pouco esquecida, sabe? Então eu acho que isso que faz falta. E quando tem alguma coisa, é alguém que produziu sobre o jogo, sobre aquele conteúdo, entendeu? Eu acho que isso faz falta um pouco. Eu concordo plenamente. Preparem-se para ser desafiados, porque os jogos eram mais difíceis naquela época, mas existia uma magia que eu vejo muito pouco hoje. Eu acho que eu finalizei da minha parte. Ainda cara, tem eu muito acho pra que falar, mas... eu acho que eu acabei para não ficar mais longo que o que já tá. Então a gente tem uma proposta do nossos podcasts chegarem a no máximo 1 hora. Pode passar um pouquinho, mas não muito mais do que isso, para que as pessoas realmente ouçam. E se gostarem, aí a gente continua, não fazer mesmo sem saber se a pessoa tá gostando ou não. Então, os nossos ouvintes, a galera que segue a gente, que ouve os nossos podcasts, quando a gente fizer um podcast de 1 hora, se quiserem que prossiga, fala, a gente quer mais desse assunto. Ou não, muda, entendeu? A gente vai permitir que as pessoas que ouvem a gente tenham mais participação no podcast, né? Eu acho que a gente quer um negócio mais família. Sim. A gente quer muito mais o pessoal participando. Então é isso aí. De minha parte tá bom. Se vocês quiserem, a gente fala muito mais de jogos retrô. Eu, Gabriel, no retrô tive experiências mais no Play 1 e Play 2. Mas o Douglas teve bem mais em outros consoles. E aí a gente tem muito pra falar, tá bom? Pessoal, igual a gente já tinha falado no início, esse podcast foi um podcast mais livre, mais engraçado, mais pra gente lembrar e relembrar, acho que os nossos momentos mágicos aí com os jogos retrô. Eu acredito que, como tudo em nossa vida marca, eu acredito que os games retrô marcaram muitas pessoas, não só eu, mas como várias pessoas ao redor do mundo. Eu acredito, para concluir, que valem a pena serem acessados hoje em dia, seja de qual forma for, tá, pessoal? Acho que não se sinta limitado também, mas sim, se quiser adquirir um game, é gostoso, é legal. Acredito que aquele tio seu que faz tempo que não vê o videogame vai matar a saudade, vai querer participar com você. Seu pai, às vezes, era um gamer antigo e você nem sabe, pode recobrar uma memória dele aí. É uma coisa interessante de se fazer.
E assim, a gente fez um podcast um pouco mais livre, um pouco mais engraçado, eu acho, que a gente dá uma risada, né? relembra. E se vocês gostarem do tema, a gente pode trazer algo mais organizado, algo mais voltado para algum tema, seja Nintendo, seja Sega, seja os próprios PlayStation, a história dos games, seja como eles se estruturaram, quais foram as limitações, quais foram as ideias iniciais, e a gente vai fazendo. Tá bom, pessoal? Valeu, hein? Valeu, gamers. Até uma próxima. Por favor, sigam a gente no nosso Instagram, que é novo. Sigam a gente na Twitch. Eu e o Douglas, cada um tem uma conta, porque a gente joga jogos diferentes, né? E, pô, se você não é inscrito, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a crescer. Deixa o like, comenta se gostou, se não gostou, comenta também. Deixa a gente saber se você está gostando. Pode deixar sugestões, críticas, a gente não tem problema com isso. A gente quer aqui que vocês se sintam à vontade e que participem, né? O podcast é nosso, beleza? Então, falou, gamers, até mais. Até o nosso próximo episódio. Falou!